Graças e paz, povo de Deus, bom dia. Queria estar deixando aqui uma palavrinha nesta manhã de quinta-feira, né? Mais um aprendizado que nós aprendemos com Cristo. E se encontra lá no Evangelho do próprio Jesus, segundo o evangelista Marcos escreveu, uma passagem bem conhecida também, né? Que é no início, no capítulo 2, a respeito do paralítico de Cafarnaum, né? Que é conduzido por 4 pessoas. Vou estar lendo os versículos, né? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. Só aqui já é o suficiente. Estamos diante, mais uma vez, diante de uns milagres, né? Do quais inúmeros Jesus fizeste. Mas quando Deus me revelaste algumas lições, umas coisas bem pertinentes aqui para nós nesse texto, eu vejo tão quanto é importante o evangelismo, né? A alma evangelística dentro de nós que servimos a Deus. Porque quando nós olhamos para dentro desse texto, nós enxergamos isso e eu vou fazer, né? Para a glória de Deus, compartilhar para ver que vocês também compreenderão. Jesus pregava em Cafarnaum. E a Bíblia diz que, certa feita, ele entrou numa casa e começava a pregar, a ministrar a palavra. E o pau quebrava, irmão. Tome Bíblia, Bíblia, de certa forma que a multidão encheu a casa de forma que quem está dentro não conseguia sair, quem está fora não conseguia entrar. Bambu estava gemendo, palavra descendo, ó. E uma coisa que Deus me revelaste aqui e me fizeste contemplar todos esses milagres que Jesus tivesse feito no tempo do seu ministério, era que sempre quando ocorria milagre, Jesus estava anteriormente ministrando a palavra. Curou o cego, mas antes Jesus estava fazendo o quê? Palavra. Curou o enfermo, mas estava fazendo o quê? Palavra. Curou endemoniados, libertou o demoniado, mas Jesus estava fazendo o quê? Palavra. Irmão, nós não podemos abrir mão da palavra. O próprio Jesus prova isso e comprova isso. Que antes de ele operar inúmeros milagres, ele estava palavra. Aqui já é uma das lições que eu olho para quase todos os milagres de Jesus. Dificilmente você vê Jesus somente entrando num lugar à parte, curando, libertando, sem estar ministrando a palavra. Principalmente quando estava no meio da multidão. Segundo, e veio, né, verso 13, e viram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. É aqui que eu friso e falo a respeito da alma evangelística, do amor para com o outro, né? Por quê? Porque nós vemos, né, dentro desse texto que esse homem ele não tinha capacidade de ir até a Cristo sozinho. E é assim nos dias de hoje, há pessoas que não têm condição alguma, não têm força alguma de caminhar sozinha, de ir ter um encontro com Jesus sozinho. Tem pessoas que não têm possibilidade, irmão. Ô Jesus, tem gente que não tem força, condição nenhuma de ir sozinho, irmão. Então nós que servimos a Deus, temos que ter essa percepção, essa sensibilidade, irmão, em ajudar quem às vezes está sedento e não tem força sozinho. Nós vimos aqui 4 evangelistas, irmão, 4 missionários. Cada um pegou de um lado da cama e falou: irmão, você vai. Ainda que tu não tem força, ainda que você não consegue, mas você vai. Ainda que é por mais difícil, aparentemente, o problema, o processo que tu está passando, mas você vai. Você vai chegar lá, irmão.
E aqui é uma outra lição, como eu disse, a alma evangelística é ajudar quem não tem condição de chegar, né, se aproximar de Jesus sozinho. E eu vejo nesse contexto também que mais importante do que nós chegarmos e alcançar, acredito que é fazer alguém chegar que não teria condição de chegar sozinho. Mais importante do que nós chegarmos. Porque pensa comigo, o culto começou e estava rolando, ó, bambu gemendo. Os 4 eram normais. Esses homens talvez perderam o espaço deles naquela casa. Poderiam ter chegado no culto primeiro, assentado nas primeiras cadeiras, assentado mais próximo, mas eles preferiram parar e levar, conduzir alguém que sozinho nunca chegaria lá. Meu Deus do céu, irmão. Isso é muito forte. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Então essa sensibilidade, essa alma evangelística que nós precisamos de nos atentar, né, e ajudar. Ele próprio diz, né, que ele não veio para os sãos, mas sim para os enfermos e para os doentes, irmão. Ajudar aqueles tais que não têm condição alguma de chegar a algum lugar sozinho. Então, após esse ato deles, né, a Bíblia diz que eles se aproximando, eles viram que a multidão, né, estava cheia no lugar, não tinha condição. Aí aqui entra outro tópico, outra lição. O que eles fizeram? Enxergaram o telhado. Deus, olha isso aqui, Deus vai lhe conceder estratégia para você levar, conduzir pessoas a se aproximar a Ele. Se tu crê, Deus vai lhe conduzir estratégia, irmão. Por mais que aparentemente é impossível. O camarada é atribulado, endemoniado, é um safado, é ladrão. Mas Deus vai te dar estratégia de você conduzir esse paralítico até Jesus. Oh, glória! Deus vai te conduzir a estratégia. Mas como que Deus conduz a estratégia? Desde quando que nós temos um coração quebrantado. Um coração desses 4 homens que falaram, eu poderia chegar lá, mas eu prefiro fazer você chegar lá. Então nesse meio, nesse reboliço, por mais difícil que seja, Deus te dará estratégia para tu conseguir fazer com que alguém que nunca chegaria sozinho chegasse lá. E a Bíblia diz que abriram, né, subiram ao telhado, desceram o homem, né, e quando eles descem o homem, algo importante, por quê? Porque Jesus diz assim, e Jesus vendo-lhes a fé, e Jesus vendo-lhes a fé. Em outra tradução, deixa eu ver aqui, Jesus ele não olha somente ao paralítico, Jesus ele não só contempla, né, o paralítico, mas sim ele observa e contempla a fé e a dedicação e o esforço daqueles a qual ajudaram o paralítico. Ou seja, e observando a fé que eles demonstravam, você vê que está no plural, a fé em si não veio somente do paralítico, ou talvez por si próprio o paralítico nem tinha fé o suficiente, porque é paralítico, trazendo para uma outra área, uma paralisia espiritual, aprisionado na droga, na prostituição, na criminalidade, na macumbaria. Então essa pessoa em si às vezes não tem fé o suficiente, mas você vê o quanto é importante tu ter um coração quebrantado, uma alma evangelística, né? A pessoa, você se dedicar, né, a ajudar alguém. Você vê que Jesus, vendo-lhes a fé, ou seja, possivelmente nem a fé daquele homem, do paralítico, mas sim daqueles que o ajudaram. Então você vê o quão grande e importante é o nosso esforço na obra, o nosso esforço na seara. Às vezes a gente acha que
nós tentamos nos ajudar, semeia ali, né, palavra, lança semente, esforça, vai na casa, visita, e às vezes nós se frustra, sim, pelo fato de não ver a mudança, né, a princípio, não ver algo repentinamente, mas irmão, você pode ter certeza que Jesus tem contemplado a nossa fé, a nossa luta, o nosso esforço para ajudar esses que sozinho não conseguem. Então você vê que o milagre em si, ele é operado através da fé daqueles que conduziram o paralítico até lá. Só que outra coisa importante, desceu agora, ó, meu Deus, padaria do papai, desceu fresquinho. Não tem nome. Os 4 não tem nome, não fala nome, não fala nada, só fala os 4 que ajudaram o paralítico. Irmão, oh meu Deus, Jesus da glória. Irmão, entenda uma coisa, às vezes nós estamos esperando uma ajuda vindo do pastor, vindo do apóstolo, vindo do bispo, vindo de fulano de tal, vindo de Bertano de tal. Jesus vai pegar um pequenininho que vai te dar combustão, para te dar força para te levantar. Vai ser um desconhecido, um que ainda não está em evidências, oh glória a Deus, para te ajudar. Tu não se lembra quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães? Pergunta aos discípulos, os discípulos que andavam com Jesus, que já tinham um nome entre os demais ali que estavam sempre próximos de Jesus. Tem de que de alimentar? Não tem, Senhor. 200 denários não é o suficiente. E a Bíblia diz que André aparece com um rapaz, com um moço ou com um menino sem nome. Mas o pouco que ele tinha na mão de Jesus foi o que deu para fazer alimentar toda a multidão. O rapaz que não tinha nome, não tinha evidência, não sabia de onde saiu, mas através dele que veio o alimento para saciar uma multidão. Davi, Jessé fala, leva pão para os seus irmãos, pão e queijo para Saul. Davi era o menor, desprezado. Você lembra quando Davi chega, se aproxima do arraial, seus irmãos já começam a interrogar, o que você está fazendo aqui? Não sabendo que ele estava levando pão. Era o menor que estava levando pão. Então não desacredite você mesmo, que às vezes se comove com algumas almas perecendo, se comove com algumas pessoas caindo. Você diz, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se Deus permitiu nós contemplarmos essa necessidade, o tratar é com você mesmo, irmão. Você está fazendo parte desses 4, você está fazendo parte como Davi, dos menores que foi levar alimento, como aquele rapaz que o pouco que tinha na mão dele foi o que fizeste alimentar uma multidão. Então, Jesus é maravilhoso demais. Então entenda o tão quanto importante é ter uma alma evangelística dentro de nós. O tão quanto maravilhoso é ter uma alma evangelística dentro de nós. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, olha aqui outra coisa. Quando o paralítico desceu, Jesus não curou. Jesus primeiramente o perdoou, porque mais importante do que a cura por fora é a cura por dentro. Pega aí. Mais importante do que a libertação do lado de fora, a cura do lado de fora, a transformação do lado de fora é a transformação, a cura e a libertação do lado de dentro. Você pode ter certeza, meu irmão, que o que Deus, que Jesus mais se importa é com a sua alma. Às vezes você quer carro, você quer que Deus resolva os seus problemas do lado de fora, mas Deus quer tratar primeiramente com a sua alma. E quando Jesus perdoa, a Bíblia diz que estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, ou seja, críticos, conhecedores da lei, viviam dentro das sinagogas constantemente, mas em nenhum momento você vê na Bíblia esses homens tentando ajudar algum coxo, algum paralítico, prestando uma cesta básica, estendendo a mão para algum deles, ou seja, estão há anos dentro dos cultos, das sinagogas, das reuniões, mas nunca ajudam ninguém. E mais, criticaram, razoaram em seus corações dizendo, quem é esse que está perdoando o pecado? Estava dentro
do cenário, estava dentro da casa, estava participando da reunião, era conhecedor da palavra, mas não conhecia o dono da palavra. Pega aí, tem gente que é conhecedor da palavra, fica dentro aonde é pregoada a palavra, ler a palavra, tem tempo de casa, mas não conhece o dono da palavra. Como que você vai saber isso? Pelos seus frutos. Não tem prazer em ajudar ninguém, não se compadece de ninguém, não tem misericórdia de ninguém. E aí você vai, por aí mais. E vai embora. E Jesus, conhecendo logo o Espírito que assim razoava entre si, disse: por que razoais sobre estas coisas? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Jesus vai lá, repreende eles, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, e disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que aquele homem levantou, tomou seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos admiraram-se e glorificaram a Deus. Irmão, o camarada levantou. Imagina aqueles quatro quantos se regozijaram entre si. Valeu o esforço, valeu a luta, valeu a batalha, valeu o peso, valeu a força, valeu tudo. Valeu tudo, irmão. Oh, meu Deus. Que corra mando que levácia. Irmão, nós não sabemos o tão quanto regozijante é quando nós vemos uma pessoa que se levanta, que Jesus levanta através de uma pregação nossa, de uma evangelização nossa, de uma oração nossa. Irmão, isso é gratificante demais. Gratificante demais. Ser fruto de orações de pessoas, ser fruto de propósito, né? De consagrações de pessoas. Isso é gratificante demais, irmão. Então aqui eu quero deixar essa lição para nós em relação a uma alma evangelística, né? Vemos o quão maravilhas Deus faz através do nosso esforço, através da nossa dedicação, e que para a glória o nome de Deus será levantado em números pequenos como esses, que não tem nome, não estão em evidências, mas não ter amor pela obra, pelas almas, pela vida, vai jogar nas costas e vai falar: tu vai chegar, eu vou chegar, tu vai chegar comigo, para a glória de Deus, Pai. Essa é a mensagem que eu quero deixar nessa manhã para nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.